Paz seja convosco. Você está feliz? O Senhor preparou essa noite maravilhosa para nós. Tem um banquete, bênçãos maravilhosos para todos nós. E vamos participar com alegria. Levante uma de suas mãos para o céu e peça ao Senhor. Se entregue totalmente a Ele. Que Ele possa te abençoar ricamente nesta noite. Pai, aqui estamos diante de Ti, mais uma vez. Queremos te louvar por essa oportunidade que nos dá, de podermos estar, Pai, nos achegando até a Tua casa, juntamente com parte do Teu povo que aqui se reúne nesta noite, para cultuar a Ti, para buscar a Tua face, para buscar a Tua presença, para receber uma palavra para os nossos corações, porque nós precisamos de Ti. Precisamos de Ti a cada momento, a cada instante de nossas vidas, Pai. Ó Deus, por isso nós te agradecemos. Obrigado pela Tua bondade. Obrigado pelas Tuas misericórdias. Obrigado, Senhor, por essa noite, por cada vida, por cada família aqui representada, por cada lar que está aqui representado. Eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico por tudo. Senhor, nos abençoe nesta hora. Quebranta os nossos corações. Não olhe para a nossa fragilidade, mas pelo Teu poder, pelo Teu Espírito, vem atuar poderosamente em nosso meio e em nossas vidas. Renova, Senhor, renova nosso coração, renova nossa mente, renova nossas forças, renova-nos nessa noite, através do louvor, através da Tua palavra bendita e santa, que venha falar aos nossos corações e que possamos, Pai, estar com o coração quebrantado diante de Ti e receber tudo aquilo que Tu tens para nós. Pai amado, Pai querido, vamos a Ti, no poderoso, no bendito, no santo nome de Jesus. E já Te louvamos por tudo. Digam amém. Graças a Deus. Diga glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Aplauda Jesus. Do Egito escravo foi, sofri na mão de Faraó, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Da Babilônia escravo fui, jogado em covas de leões, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Do pecado escravo fui, sofri na mão do acusador, mas o Senhor me libertou, mas o Senhor me libertou. Livre, eu sou livre. Celebre a tua vitória. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Do Egito escravo fui, sofri na mão de Faraó, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. A Babilônia escravo fui, jogado em covas dos leões, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Do pecado escravo fui, sofri na mão do acusador, mas o Senhor me libertou. Aleluia. Mas o Senhor me libertou. Livre,
nossa liberdade em Ti, Jesus. Glória a Deus. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. deixa o meu povo ir, Faraó, deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir, Faraó. Deixa o meu povo ir. Aleluia! Glória a Deus! Oh, bendito seja o nosso libertador, o Senhor Jesus, que se entregou por nós, para que hoje pudéssemos ser realmente livres. Aleluia! Aqui estou, tanto a ti meu coração. És Deus de amor, sei que tenho teu perdão. Oh, Aleluia! Nos colocamos inteiramente diante de Ti, Pai. Som dos corações e abençoe. eu vou viver. Diga isso a Ele. Tudo que tu tens pra mim, eu vou viver um avivamento aqui. Queremos mais de ti, manifesta o teu poder, eis o teu povo aqui, rendido com o teu fogo, vem se revelar a nós, Senhor. Oh, aleluia, grande Rei. Manifesta o teu poder nesta noite. Que nós saiamos daqui, Pai, da mesma forma que entramos, mais abençoados por Ti. Eu vou Aleluia. Declare. viver tudo que tu tens pra mim. Eu vou viver um avivamento aqui. Diga a Ele. Queremos mais de ti, manifesta o teu poder, eis o teu
grande Rei. Deus onisciente, onipresente. Sinto o teu mover. Sim, Deus. Vejo a tua luz. Ouço o doce som. Os anjos cantam. Sinto o teu mover. Vejo a tua luz. Ouço o doce som. Os anjos cantam. Sei que estás aqui, aumenta o fogo em mim. Eu decidi viver o avivamento. Sei que estás aqui, aumenta o fogo em mim. Eu decidi viver o avivamento. Eis o teu povo aqui, rendido, com o teu fogo vem se revelar a nós, Senhor. Aleluia. Glórias a ti, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, aviva a tua obra no meio dos anos. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Pai. Nos colocamos diante de ti. Somos povo exclusivo seu. Aleluia. Glória a Deus. Rodeado de glória, és adorado. 24 horas os serafins cantam. Santo, Santo, incansavelmente. Santo, Santo. E eu, um homem tão falho, e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. E eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. Como dizer não? Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória.
nessa noite. Vamos nos colocar ao seu dispor. Aleluia. Geração eleita, eis-me aqui. Sacerdócio real, eis-me aqui. Povo exclusivo de Deus, eis-me aqui. Nação santa, geração eleita, eis-me aqui. Sacerdócio real, eis-me aqui. Povo exclusivo de Deus, eis-me aqui. Nação santa, eis-me aqui. Estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus. Envia-me. Como dizer não para o teu chamado, se me deixa unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Nos colocamos inteiramente diante de ti. Nessa noite, somente para a tua glória. Tu és o Deus eterno, o Deus que tem nos abençoado. Somente para a tua glória. Somente pra Aqui tua estamos. glória. Aleluia. Somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Somente para a tua glória, Rei dos Reis. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, graças a Deus. Amém, Jesus. A todos, boa noite e paz seja convosco. Com as mãos para os céus, agradeço a Deus por esse tempo tão glorioso que Deus nos proporciona. Estamos aqui na presença dEle. Senhor, como é bom estarmos na Tua casa, poder cantar, poder nos alegrar diante de Ti com esses cânticos exaltando o nome do Senhor, porque é o nosso prazer cantar, nosso prazer Te adorar, nosso prazer é louvar o nome do Senhor, o nome sobre todo o nome. Tu és glorioso, grandioso, bendito, Tu és santo, eterno, Tu és o Deus soberano, altíssimo, tremendo, Tu és o nosso Deus, o Deus que sempre tem cuidado de nós, o Deus que tem nos assistido, o Deus que prepara bênçãos para nós, o Senhor que prepara o caminho para nós. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui juntos, reunidos, unidos, na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo Espírito, diante do mesmo Senhor, o Deus que tudo fez, o Deus que nos criou. Obrigado, Senhor, por nos proporcionar esta alegria, esta paz real que o mundo não tem para dar. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que nos tem dado, Senhor, que o mundo não pode receber, não vê nem o conhece, mas nós temos, nós recebemos, provém de Ti, do céu, do Teu trono. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Bendito o nome do Senhor.
exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. Obrigado, Jesus. Te amamos, Jesus. Como dizer não? Como dizer não? Para o teu chamado. O Senhor nos chamou. Como que vamos dizer não para ti, Jesus? Para ser usado pra tua glória. Estamos aqui, ó Deus. Nos use. Use cada um que aqui está, Senhor. Que tudo seja para a tua glória, para a tua honra, para o louvor do teu nome. Somente pra tua glória. Somente pra tua glória. Bendito seja o Senhor. Só o Senhor é Deus. Somente para a tua glória, Senhor. Somente para a tua glória, Jesus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Você pode aplaudir Jesus com alegria? Louvado seja o nome de Jesus, graças a Deus. Nós estaremos lendo em João capítulo 15, no verso 15. E este versículo, ele é um versículo bastante conhecido, mesmo que talvez não tenha novidade para você conhecer, que há a fácil compreensão. Porém, com certeza, Deus, ele estará renovando em nós tanto o entendimento quanto também a nossa vida, um renovo espiritual por este versículo de graças a Deus. Diz assim, João 15, 15: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Amém. Os irmãos podem sentar, queridos. Nós intitulamos a mensagem Jesus nos chama de amigos. Deus sempre procurou aproximar-se do ser humano, pois o ser humano, criação de Deus, Ele próprio projetou e concretizou o seu projeto, fez o homem. O primeiro casal colocou num lugar muito belo, no jardim do Éden, no paraíso. E Deus tinha, como de fato deu, tudo melhor para o casal. Porém, havia a condição, não pecar. O casal era perfeito, poderia não pecar. O casal não foi feito imperfeito, não foi feito em pecado. Todos nós nascemos em pecado, sim, mas o primeiro casal foi feito perfeito. Porém, escolheu pecar, pecou e perdeu a comunhão com Deus. O que Deus sempre quis ter com o homem, o ser humano, era a comunhão. E isto foi rompido por causa do pecado. Durante a sequência da humanidade, Deus sempre buscou estar perto, estar próximo, reconciliar, trazer de volta. Deus sempre fez isso. Tempo antigo, tempo do pacto, a aliança que Deus fez com Abraão, Deus prepara um povo, através de Abraão, e vai renovando a aliança, Isaac, Jacó. E um povo que Deus preparou para estabelecer sobre este povo leis e mandamentos, que só esse povo tinha, dentre todos os povos que existiam. Apenas este povo tinha boas leis, os mandamentos. Era Deus cuidando, Deus providenciando o melhor para o povo. Deus levanta profetas para alertar, para ensinar, para guiar, dirigir. Mas o povo sempre vai naquele vício, aquele círculo vicioso, na verdade, de ora está bem com Deus, ora já abandona princípios,
depois geme, ai e volta para Deus. Parece que esquece e retorna na queda e sofre, geme, dói, volta para Deus, e um ciclo vicioso. Nós vemos na antiga aliança o povo chamado povo de Israel, o povo de Deus. Deus, como ficando distante, usando profetas, havia talvez um distanciamento do povo para com o Criador, com Deus. E Deus então chegou a hora de enviar o próprio Filho, podemos dizer, o próprio Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, que veio, esteve aqui na terra, viveu essa vida, esteve em nosso meio, não no nosso tempo, mas no nosso meio. É o próprio Deus estando próximo à criação, à humanidade, para novamente apresentar uma aliança chamada Nova Aliança, e trazer de volta, e com a intimidade, com a volta à alegria de sentir Deus em sua vida, nos dá o Espírito Santo, visto que na antiga aliança o Espírito Santo usava um e outro profeta, mas o povo não tinha. E na vinda de Jesus Cristo, após ele retornar ao céu, vencido a cruz, vencendo todo o pecado, inferno, o diabo, conquista para nós e nos envia o Espírito Santo. A partir de então, oferece à igreja, oferece a cada um a estar e ter em sua vida o Espírito Santo de Deus. Que bênção! É Deus providenciando, é Deus se aproximando, é Deus voltando, fazendo com que voltemos à origem, ao plano perfeito de Deus. E quando nós lemos esse versículo, é um convite de Jesus, não simplesmente a fazer parte da igreja, a fazer parte da família, que sem dúvida é um grande privilégio para nós, mas o que Jesus nos ensina e tem ensinado os primeiros discípulos na ocasião, e tem nos ensinado, e hoje está aqui para nos fazer lembrar que Ele quer a intimidade com cada um de nós. Deus não aceita essa vivência de longe. Deus não aceita simplesmente nós cumprirmos tarefas, cumprirmos algumas práticas, conforme eram as tarefas, eram as práticas da antiga aliança. Na nova aliança, Deus quis voltar o que era lá no paraíso, trazer de volta relacionamento e intimidade. Chamados de amigos, os primeiros discípulos. Sim, exatamente isso, irmãos. Jesus chamou os discípulos de amigos para revelar algo que eles até então não tinham esse entendimento. Era a profundidade de seu amor e proximidade com eles. É como Jesus olhando para eles e Jesus expressando assim: olha, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Talvez eu leia esse versículo mais umas 2 vezes, 3 vezes, para enfatizar bem o que Deus quer falar conosco e está falando nesta noite. Talvez você já sentiu até um pouco de inveja de alguém, porque ele é amigo ou ela é amiga de uma pessoa que você até gostaria de ser você, um amigo ou amiga desta pessoa. Nossa, é amiga daquela pessoa. E talvez pensa assim numa posição simplesmente. Uma posição, olha que privilégio aquela pessoa é amiga, é amigo. Um posicionamento. Jesus aqui quis apresentar mais do que um posicionamento. Sem dúvida, ser amigo de Jesus é altíssima posição, irmãos. Falar de filho de Deus é a posição maior que temos. Ser amigo de Deus, amigo de Jesus Cristo, irmãos, que posição de honra para nós. Não estamos aqui falando de título nesta noite, e creio que o Senhor Jesus não estava
fazendo com que entendesse sobre título. Jesus quis passar para seus discípulos, os primeiros, depois outros chegaram, multidões chegaram, nós chegamos também, somos discípulos de Jesus, como foram também os primeiros. Quis apresentar sobre intimidade, proximidade, estar perto, estar junto. Isso que Jesus quis passar para eles. Jesus quebra a barreira da distância, porque naquele tempo os mestres e os senhores tinham também os seus servos, que na verdade, naquele tempo e tantos outros tempos, eram geralmente inacessíveis aos seus servos. O contato, o aconchego, o conversar, o estar junto, o trocar ideias. Os servos viviam distantes, prestavam os seus serviços, e como servos precisavam prestar muito bem o serviço. Então eles faziam o trabalho. E Jesus não quis que os discípulos, seus discípulos, que nós tivéssemos esse entendimento, que nós iríamos fazer parte de uma igreja, tá? E que nós tínhamos que trabalhar como servos, trabalhar e fazer algo para Ele. Jesus não quis que os discípulos tivessem esse entendimento de práticas como as práticas do Antigo Testamento, Antiga Aliança. Jesus traz para perto dele. Jesus quebra a hierarquia religiosa, que a religião constituída pelos homens, mesmo seguindo os passos das leis. Então haviam os grandes, os melhores, e o povo em si, principalmente o que era chamado publicanos, distantes, sem razão de aproximação. Jesus não quis que isso os discípulos tivessem como aceitação, mas que entendessem que Jesus veio quebrar a hierarquia religiosa, fria, e chamando-os para perto. É isso que Deus quer, chamar para perto dele. Que tenhamos esse entendimento, um relacionamento acima de religiosidade. Sem dúvida alguma nós somos servos e nunca deixaremos de ser servos. Mas Jesus não quer que tenhamos a ideia, o pensamento de servos só para trabalhar, fazer o serviço para Ele. Não, nós somos servos e sem dúvida ser servo de Jesus também é uma grande honra. Quantos se sentem honrados aqui em ser servos e servas de Deus? Levante a mão. É honra para nós, irmãos, sem dúvida alguma. Mas Jesus não quis que essa ideia de que nós vamos fazer alguma coisa para Ele. Ele, antes do serviço, Ele quer cada um de nós perto dEle. O serviço é depois, o trabalho depois. Primeiramente, eu quero que vocês entendam que vocês são meus amigos. Quem é que já teve amigo? E hoje esse amigo não é mais teu amigo? Levante a mão. Olha aqui. Às vezes nós temos uma ideia de amigos um tanto com dificuldade do bom entendimento do que aqui o texto está dizendo. Talvez nós fomos frustrados com amizades que nós acreditávamos que talvez você apostou nessa aqui, esse é meu amigo para sempre mesmo. Não, essa amizade aqui, nossa, aqui é demais. Mas por uma situação ou outra, houve uma quebra, um distanciamento. E às vezes aquele amigo, aquela amiga que era tanto chegado, por situações até tornou-se uma inimiga, um inimigo, que não tem mais nem como conversar mais, mudou tudo. Por isso nós às vezes desfocamos um pouco, ou até bastante, do bom entendimento do que esse amigo que Jesus quis que entendêssemos da parte dele, juntamente conosco. Ele está dizendo o seguinte: não quero que apenas me obedeçam como servos, dizendo para os seus discípulos, os primeiros, quero que me conheçam como amigos. Vocês não vão simplesmente ter eu como um senhor, um distanciado de servos que vocês entendem. Mostra que o cristianismo é, antes de tudo, um relacionamento com Jesus, não apenas um sistema de regras, de tarefas, de faça isso ou faça aquilo. Nós temos na igreja muitos que estão aqui espalhados, que prestam um serviço ao Senhor na própria casa, aqui na igreja, seja na sede, nos templos.
E nós fazemos isso com satisfação, fazemos isso com muita alegria. Mas isso não é tudo. Jesus não quis jamais que isso fosse entendido como algo religioso para nós. E que se fosse de fato o propósito de Deus isto, nós iríamos nos cansar com o tempo. O serviço, ele cansa. O serviço em si, sentir como simples servo, por mais seja para Deus, acaba assim sendo maçante. Mas quando nós entendemos que, apesar de ser Senhor, Ele é amigo, eu posso contar com Ele, qualquer hora, qualquer momento. Irmãos, isso muda tudo, irmãos, muda completamente. Na hora do sufoco, na hora de uma fase difícil, que você pode recorrer a Ele, porque Ele não é apenas o Senhor, mas Ele é o teu amigo. Você pode falar com Ele, conversar com Ele, diga graças a Deus. Para que você tem um amigo? Caso necessite, sentar, conversar, abrir o coração, não é verdade? Mas nem tudo você pode falar. Até que ponto você pode confiar ao seu amigo, as suas conversas, as suas intimidades, até que ponto? Diferentemente de Jesus, que nos conhece na essência, nos conhece tudo, completamente tudo, não tem nada como esconder dele. É o amigo que conhece a nossa vida mais do que nós mesmos. É o amigo que conhece toda a nossa história no passado e conhece tudo que está à nossa frente. Esse é o nosso amigo. Esse é o amigo, irmãos, que nós não precisamos usar o aparelho para conversar com ele. Precisamos agendar, ficar na fila, não. Precisamos fazer espetáculo para que ele possa nos ouvir, não. É apenas a humildade dizer: Senhor, aqui estou na tua presença e tu és o meu amigo. Que nós podemos nos abrir para Ele, conversar com Ele. Ele está inteiramente à nossa disposição. A amizade de Jesus é marcada por revelação. Ele afirma assim, no versículo que nós lemos: tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Essa amizade de Jesus, essa proximidade de Jesus, essa intimidade de Jesus para conosco é marcada por revelação. Tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Qual é o amigo que abre o coração e coloca tudo inteiramente diante de você? Qual aquele amigo que fala toda a verdade diante de você? É esse, só esse, o nosso Senhor Jesus Cristo. Os amigos, nós confiamos parcialmente. Se nós avançarmos um pouquinho, podemos nos decepcionar. Diferentemente com Jesus, podemos nos lançar totalmente aos braços dele, totalmente diante dele. Ele nunca vai nos decepcionar. Ele é o amigo mais chegado que o irmão. Tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Ele compartilha seus planos. E apenas estar junto dele, na intimidade com ele. Ele compartilha seus planos. Ele compartilha seus ensinamentos, como está nessa noite, compartilhando o ensinamento comigo, com você, com cada um de nós. Ele compartilha a sua missão. Ele não escondeu dos discípulos o que iria acontecer com ele. É que os discípulos tinham dificuldade de entender. Jesus por algumas vezes disse: agora, tão logo eu vou ser entregue na mão dos pecadores, tão logo eles vão me prender, eu vou ser crucificado, mas depois vou ressuscitar. Jesus compartilha a missão, algo que só se faz com amigos verdadeiros. Chamada de amigos é um convite para a intimidade com Deus. É como Jesus está dizendo assim: venham caminhar comigo, ouvir a minha voz, aprender de mim como um amigo próximo. Jesus quer intimidade conosco, não apenas servos obedientes que Ele quer de nós. Sem dúvida, nós passamos a ser servos obedientes, mas tudo isso ainda não agrada totalmente ao Senhor. Mas amigos que compartilham da sua vida, é aquele amigo que nós nos tornamos com Jesus, de participar a Ele as nossas deficiências, nossas dificuldades, as nossas lutas.
Não é aquele servo que quer fazer tudo certinho, tudo na obediência. Não é errado isso. Ele quer que você dê um passo à frente, que compartilhe as deficiências, que compartilhe as suas lutas, as dificuldades. É isso que Ele quer. Mais do que você servo obediente, quer que você sinta amigo dEle. Amizade verdadeira com Cristo implica amor, confiança, lealdade, diálogo constante com Ele. Esse diálogo é a nossa oração com Ele. Às vezes nós não temos aquele tempo para ficarmos ajoelhados por um período para conversar com Ele, mas onde nós estamos, às vezes temos liberdade de estar na nossa mente conversando com Ele. Quem já fez isso, levante a mão. Isso deve ser feito. Às vezes nós não oramos 3 horas, mas quanto tempo às vezes nós estamos nossa mente conversando com Jesus Cristo e recebendo dele informações, orientações, versículos que vêm, Espírito Santo trabalhando na nossa vida, nos movendo para uma decisão, uma tomada de decisão, uma escolha de servos a amigos, uma mudança de identidade. No contexto bíblico, o servo no grego era doulos. Era alguém que vivia sob a autoridade de um senhor. Ele era o servo e tinha o seu senhor que tinha sobre ele autoridade. Era submisso, era obediente, mas não era íntimo. E o que Jesus quis passar aqui era justamente isso. Além de vocês serem obedientes, quero que vocês sejam íntimos a mim. Bem próximo, bem chegado. Lá no Éden, Deus, todas as tardezinhas, na virada do dia, Deus se aproximava para conversar com Adão. Era o prazer de Deus, relacionamento. Como que pode um Criador, dono de tudo, Criador de todas as coisas, sentir essa alegria em estar lá no Éden, no paraíso, para conversar com aquela criatura, Adão e Eva? Mas é o que Deus quis do ser humano. Deus não quis criar algo, eu, você, essa criação de Deus, para termos a mentalidade de simplesmente fazer para Deus. Não, Ele quis também que Ele fizesse por nós, que Ele se desse, doasse, entregasse por nós. Essa é a intimidade que o Senhor Deus quis passar para os discípulos. O servo, na ocasião, submisso, obediente, mas não era íntimo. Ele fazia o que era mandado, sem necessariamente entender os porquês. Então os servos, dado a ordem dos seus senhores, por que eu tenho que fazer isso? Não, era para fazer. E às vezes essa obediência nossa, o entendimento como um bom servo, às vezes nós nos embaraçamos numa vida religiosa. Deus quis muito mais do que isso. Está escrito, vou fazer, sim Senhor, sim, nós vamos fazer. Porém, muito mais do que fazer como uma obediência, como um bom servo, é sentir alegria em fazer e ter a participação dos planos de Deus, da sua intimidade, e tudo que isso nos coordena, somos direcionados por Deus. Então o servo não tinha por que perguntar, por que fazer isso? Faça isso, mas porque não tinha essa condição, essa liberdade de perguntar por quê. E nós, irmãos, na intimidade com o Senhor Jesus Cristo, como um amigo que Ele se tornou, fez com que nos tornasse amigos dEle, Ele deseja esse diálogo, essa comunhão, esse estreitamento, essa intimidade. Não significa que deixamos de servir, em hipótese alguma, mas que nosso serviço agora nasce da intimidade, não da obrigação. Se a pessoa fizer por obrigação, logo ela se frustra. Mas se fizer da intimidade, ela sempre terá o desejo em fazer. No Antigo Testamento, poucos eram chamados de amigos. É um ou outro só. Pouquíssimos. Isaías 41, versículo 8, nós lemos assim: mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo. Na antiga aliança, poucos foram chamados de amigos de Deus. Agora, quando vem Jesus,
É Deus vindo em nossa direção. É Deus nos buscando novamente. É Deus com a nova aliança. Ele chama de amigos a todos nós. Como já disse, irmãos, começando com um grupo pequeno, porque era aquele grupo que estava à disposição dele. Mas o grupo cresceu e nós fazemos parte desse grupo. Somos discípulos tanto quanto foram os primeiros. E nós servimos o mesmo Senhor que eles serviram. E Jesus em nada mudou, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diga graças a Deus. Jesus nos torna confidentes do coração do Pai, porque essa proximidade é de revelação e não em rituais distantes. Rituais é quando nós lemos as regras, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Imagina se nós passássemos nas mãos de alguém iniciante na caminhada: olha, você tem essas regras a cumprir, viu? Tudo isso aqui você tem que decorar isso aqui e cumprir. Com dificuldade, irmãos, nós iríamos seguir o Senhor Jesus. Mas o Senhor vai revelando a nós a sua vontade a cada dia. Vai trazendo entendimento para nós. Graças a Deus. Jesus nos eleva à posição de confidentes espirituais, revelando os mistérios do reino que estavam ocultos. Quando que os grandes patriarcas, os profetas, tiverem entendimento sobre igreja, irmãos. A igreja foi revelada na vinda de Jesus Cristo, na vinda do Espírito Santo. A igreja esse entendimento de igreja não era entendido lá na antiguidade, na antiga aliança. Então, mesmo que eles falavam a respeito da vinda do Messias, mesmo que falavam sobre o sofrimento do Messias, conforme o profeta Isaías, profeta messiânico, tanto que falou do Messias, mas não havia aquele entendimento. Na verdade, isso veio como revelação, mistérios que estavam ocultos. Amós, capítulo 3, versículo 7, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus vai compartilhando com os profetas, inicialmente com os grandes patriarcas, mas passo a passo o desenvolvimento do plano de Deus, um plano perfeito. Como que Abraão iria entender isso que nós hoje estamos aqui participando? Como que Jacó ia entender isso aqui, Isaac? Como que Isaías, Jeremias ia entender isso, irmãos? A vinda do Messias para ser crucificado, tornar Senhor da igreja, e Ele dar para cada um e ter na nossa vida o próprio Espírito Santo para morar em nós. Que bênção! Essa revelação estava oculta na antiguidade. A amizade com Jesus é selada por sacrifício. Vem por revelação, também é selada por sacrifício. Jesus não apenas disse que éramos seus amigos, Ele provou isso com a sua vida. Nós, às vezes, tomamos ciência de pessoas que fazem doação de sangue, é muito comum, de órgão, não tão comum assim. De órgão, às vezes, é mais a família, quando não tem outro jeito mesmo, às vezes, alguém da família faz uma doação de um órgão para salvar o ente querido. Mas difícil uma doação de órgãos para alguém distante, a não ser que a pessoa veio a falecer e a condição da família fazer a doação dos órgãos. Isso também pode acontecer, mas pessoas estranhas não vão doar para quem não conhece. João 15, versículo 13, diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. É o sacrifício de Jesus. Isso envolveu esse ser nosso amigo, porque Ele deu a vida dele por nós. Que amigo daria a vida por você? E você, por um amigo, daria a vida? Mas Jesus deu a vida por nós, irmãos. Amizade com Cristo não é casual, é selada por sangue. Veja que essa amizade, essa comunhão, essa intimidade, irmãos, tanto veio por revelação,
quanto vem por sacrifício, vem por sangue, vem pela cruz. É a amizade que custou a cruz e que nos convida a viver com a mesma entrega e lealdade. Quando começamos a entender a profundidade do que Jesus quis passar para nós, e nos chamar de amigos, e que sintamos de fato ser amigos dele, quando começamos a entender, nós passamos a ser mais leais a ele ainda. Não vai ser uma fé superficial, não vai ser um cristão superficial, um participante de uma religião, um membro de uma igreja. Não, nós vamos sentir a necessidade de lealdade a ele, porque ele deu a vida por nós. A amizade custou sangue, custou a cruz, custou o sacrifício. João 15:14 diz assim: vós sois meus amigos, diga amém, se fazeis o que eu vos mando. Então, quando necessitamos fazer algo, a nossa vida vai ser assim, de fazer o que ele mandou, mas não fazer como obrigação, mas fazer por prazer. Porque, irmãos, ter um amigo assim não é para qualquer um, mas é para mim e para você. Essa dádiva, esse presente, irmãos, que custou a vida dele, o sangue derramado, a doação de toda a vida por nós, irmãos. Aí nós fazemos o que ele mandar, o que ele pedir para nós. Eis-me aqui, Senhor. Cantamos aqui agora há pouco. Não tem como dizer não para ele, irmãos. Como dizer não para ele? Sentimos prazer em fazer o que ele manda, diga amém. Jesus não está falando de obediência legalista, faça isso, faça aquilo, mas de uma resposta amorosa de quem entendeu o valor da amizade com ele. Nós não sentimos peso em fazer. Nossa, tem que fazer isso. Lá na empresa talvez você tem que fazer alguma coisa que você não gosta de fazer. Às vezes, pessoa que limpa a máquina, por exemplo, se usou, tem que limpar. Nossa, a parte ruim agora, limpar a máquina. Tem que fazer a limpeza agora, não gosta a parte aí. Então, quando se faz simplesmente dessa forma, se torna algo maçante, cansativo, indesejável, irmãos. Mas nós sentimos com Jesus Cristo grande diferença em fazer aquilo que ele manda, porque nós temos a resposta amorosa de quem entendeu o valor da amizade com ele. O amor por Jesus se revela na prática da sua vontade. Saber que ele está a apreciação da nossa vida 24 horas, que ele está cuidando de nós, que de fato ele cuida de nós, irmãos. Ele está cuidando de você a cada momento. A amizade com Jesus transforma nosso caráter. Então nós sentimos que cada vez mais a nossa lealdade, nossa obediência, nossa aproximação, isso vai tratando o nosso caráter. Assim como nosso Pai é santo, nós também estamos chamados à santidade. Nós somos convidados a andar com Jesus, a seguir os passos dele. Por isso é um tratamento em nosso caráter. Quem é que olha para trás e vê grandes mudanças na vida? Levante a mão. Tem gente aqui, irmãos, que essa hora aqui está no bar, cara cheia já. O dono do bar tocando embora de lá, vai embora daqui, e está lá caindo na sarjeta. Está aqui hoje, irmãos, amigo de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Nesse tratamento de caráter, nós vamos perceber que nós vamos gerando frutos, irmãos, visíveis, que nos conduz à maturidade espiritual. João 15:16 diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Apenas um trocadilho aqui sobre futebol. Temos aqui muitos homens, rapazes. Eu também tive a minha participação lá, quando ficava esperando ser chamado para jogar, quando duas pessoas responsáveis, tira para o ímpar, e quem começa a chamar? Então começa a chamar, você, João, é o melhorzinho lá, e você agora é a sua vez de escolher. Eu quero o Antônio, e você? Eu quero o Sebastião, é você. E aí aqueles últimos, nossa, não vou ser chamado,
Para oferecer é ruim também, né? E eu aqui, ó. E eu, esqueceu de mim aqui? Você fica para reserva. Já completou, já. Irmãos, não fomos nós que escolhemos Jesus, irmão. Ele nos escolheu, irmãos. Ele nos escolheu. Sabe que quando Ele faz a escolha diferente de você ser oferecido, né? E eu jogo mais ou menos aí, ó. Eu capricho, vou esforçar ao máximo, senão você fica para depois. Fica a reserva. Se caso der um tempinho, alguém machucar, você entra, tá? Irmãos, aí é tão ruim quando a gente se oferece, né? Não foi você, não foi eu que nós escolhemos Jesus. Ele nos escolheu. Ele disse: eu quero você. Levante a mão bem alto. Sim, eu quero você. E nós estamos aqui, irmãos. Você pode aplaudir Jesus que fez a escolha. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Você tem frutificado como amigo de Cristo? Ou tem vivido uma fé estéril, sem compromisso? Um convite eterno à mesa da intimidade. Jesus quer cada um de nós bem pertinho dele, bem próximo dele. Jesus não apenas salva, salvei você, agora se vira. Não, Ele salva, Ele chama para perto. Ele não quer distanciamento, não. Ele não quer só você salvo. Ele quer você salvo, mas que ande perto dele. Ele não vai descuidar de você jamais. Ele não vai deixar você distanciar dele, de graças a Deus. Não somos mais apenas servos distantes, mas amigos que conhecem o coração de Deus e que ouvem a sua voz. Nós não estamos aqui por obrigação. Talvez algum filho ou filha, junior, pré-adolescente, eu vi meu pai insistiu para ouvir. Minha mãe pegou e tarracou, estou aqui porque talvez aconteça um caso assim. Tá? Mas a melhor coisa que sua mãe fez, tarracar e trazer aqui mesmo, nem for amarrado. Não tem problema não. Não estamos aqui, irmãos, para cumprir obrigação ou por obrigação. Estamos aqui porque nós ouvimos a voz de Deus. Nós distinguimos a voz de Deus. Nós estamos aqui por amor a Ele, por gratidão a Ele. Estamos aqui porque é nosso prazer cantar como nós cantamos. Estamos aqui porque é nosso prazer ouvir a voz dele, como estamos ouvindo a sua voz agora. É prazeroso estar na casa do nosso Pai, juntamente com os nossos irmãos, para glorificar o nome dele. Diga graças a Deus. Hoje Jesus repete o convite: tenho-vos chamado amigos. Não pense que foi só para Pedro, para João, para Tiago, para Filipe, Bartolomeu, para Tomé. Não, irmãos, é para mim e para você. Aqueles foram os primeiros, irmãos. Não tinha como Jesus ter todos os discípulos dele naquele tempo, naquele momento. Nós chegamos depois, mas nós também somos os discípulos de Jesus, seguidores dele, aprendizes, alunos dele. Somos mesma coisa, só que geração depois, nessa nossa geração. Como vão responder a Ele? Com o compromisso de andar em intimidade com Ele, ouvir sua voz e viver para agradá-lo. Uma das maiores riquezas do Evangelho, temos a oportunidade de andar ao lado de Jesus. Andar ao lado de Jesus, Ele se fez co-igual a nós. Sim, Ele se fez como um de nós, irmãos. Ele não viveu distante dos discípulos. Ele não viveu nas nuvens, os discípulos embaixo, não. Ele se assentou junto com os discípulos, esteve juntamente com eles. Jesus sentiu a dor e até protegeu os seus discípulos. Na ocasião quando vieram prendê-lo: é a mim que vocês querem, então deixe estes, dando proteção a eles. É isso que Jesus faz conosco, diga graças a Deus. Não apenas para nós conhecermos a sua história, mas para nós fazermos parte da sua história. Em Marcos 3,14 diz assim: então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar. Veja que o chamado inicial nem foi assim para entregar a eles um título de apóstolos.
Mas o que Jesus quis sim destacar com apóstolos, mas o que Jesus quis é assim, para estarem com Ele. Jesus capacita cada um, irmãos, dá dons espirituais, talentos espirituais, o Senhor dá equipa a cada um de nós, mas o que mais Jesus quer é que nós estejamos com Ele. O que adianta qualquer título se nós vivemos distante dEle? Então, ele designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com Ele e para os enviar a pregar, para estar com Ele, para aprender com Ele, porque Jesus logo os deixaria na condição física, diante dos olhos dele, os olhos físicos, mas Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Eu vou estar com vocês, acompanhando o passo a passo de vocês. Digam graças a Deus. Antes de qualquer missão, Jesus chamou os discípulos para estarem com Ele. Isso revela o coração de Deus. Ele quer presença antes de desempenho. A presença para Jesus é o mais importante, é o inicial, é o começo. Depois pode fazer, mas a presença em primeiro momento. Deus não nos chama primeiramente para fazer, mas para ser amigos, companheiros na sua caminhada. Nós andamos lado a lado com Jesus, nós caminhamos com Ele. Nós às vezes esquecemos disso, irmãos. Nossas tarefas, afazeres, compromissos não nos faz sempre lembrar que nós estamos sendo acompanhados passo a passo por Jesus, que Ele nunca nos deixa, nunca jamais. Ele está conosco diariamente, caminhando conosco. Diga graças a Deus. Ele quer que sintamos bem próximos, bem íntimos, é o desejo dele. Por isso esse companheiro na caminhada. Esse é o mesmo padrão desde o Éden. Era o prazer de Deus na virada do dia se aproximar do casal e conversar com o casal. Nós não sabemos o que conversava, nós não sabemos os assuntos. Devem ser assuntos interessantes, importantes, que sempre quando Deus quer falar, o que vem da parte dele é interessante, é importante, é necessário para nós. Amém, irmãos? Para nós é prazeroso ouvir a voz de Deus. Deus andava com Adão no jardim. Esse é o plano original, sempre foi relacionamento. Mesmo que foi rompido, mas o nosso Senhor Jesus veio e intermediou a reconciliação. Diga graças a Deus. Jesus deseja compartilhar a vida com os seus discípulos. Ele sempre desejou isso. Jesus não esconde quem é. Ele abre a porta, convida para entrar e convida para permanecer. O verbo no grego andar com alguém, parápatio, era usado para descrever um relacionamento contínuo, um estilo de vida disciplinar. Os discípulos não apenas ouviram Jesus ensinar, mas ouviram comer, orar, chorar, amar, se indignar, curar. Eles fizeram parte da vida com Jesus Cristo. Não era alguém discrepante, distante, não, alguém perto, alguém junto. Eles sentiram Jesus como eles. Jesus então chorou. Sim, Jesus chorou. Jesus ficava indignado também. Sim, eles viram isso em Jesus. Jesus orava, falando com o Pai. Eles viram isso em Jesus. Jesus curava as pessoas, Jesus amava as pessoas. Tudo isso eles viram, fizeram parte dessa história com Jesus Cristo. A oportunidade está viva hoje. Ele ainda chama para andar com Ele. Jesus não mudou, irmãos, não mudou. O tempo passou, vivemos esse tempo tão estranho, tão difícil, mas Jesus não mudou. Ele continua lançando para nós esse convite. Ele quer que você sinta bem perto dele, junto dele, ao lado dele, que caminhe com ele. Apocalipse 3:20, veja o convite feito aqui.
eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Nós usamos esse versículo por diversas situações, encaixe para fazer apelo para aceitar Jesus. Falamos sobre o retorno de alguém que às vezes abandonou Jesus, está de fora, mas hoje nós estamos aqui para falar dessa grande oportunidade. Ele continua convidando para caminhar junto, para entrar, para conversar, para partilhar. Ele fala sobre a ceia, e a ceia fala de intimidade. Eu cearei com você e você vai cear comigo. É intimidade. Lá na mesa nossa, a mesa também é de intimidade, é da família, é do lar, das pessoas importantes da sua casa. E Jesus convida então a cear. Cearei com você e você comigo. Andar com Jesus hoje é viver em comunhão com Ele, por meio do Espírito Santo que Ele deixou para cada um de nós. Se nós não tivéssemos o Espírito Santo de Deus, se nós apenas tivéssemos como guardar regras, liturgia, irmãos, a vida cristã seria enfadonha. Muitos certamente de nós não estaria aqui. Muitos abandonaria facilmente. Mesmo com a vida que Jesus oferece, algumas pessoas distanciam, porque não entenderam essa proximidade que Deus quer ter com cada um de nós. Então, esse presente, a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida, a presença da palavra dele, palavra viva, irmãos, palavra viva de Deus que nós temos aqui à nossa disposição. A oração não é reza. Imagina se nós tivéssemos na Bíblia umas 10 rezas para nós ficarmos aí, hoje de que é mesmo, então hoje é essa reza aqui que eu vou fazer. E, bom, hoje é quarta, então tem essa reza aqui para fazer. Não, irmãos, nós não temos essas rezas para fazer. Nós conversamos com Deus. Nós conversamos com Ele. E conversamos como amigos que nós somos. E o amigo quer bem o amigo que ama. Imagina esse amigo que não nos amou por palavras. É muito comum na nossa infância, eu sou amigo desse aqui, aquele é meu amigo, né? Lembra que eu estou de mal agora com você, né? Depois passa os dias e voltava de novo, sou amigo de novo, meu amigo que lá. Irmãos, não foi por palavras, não foi também por testemunha de andar, mas foi, irmãos, por dar, entregar a vida por nós. Esse amigo verdadeiro. E quando então nós oramos, irmãos, nunca entenda ser enfadonho, ser difícil falar com Deus. Não, sinta-se na liberdade de falar com Ele, e você pode falar com Ele qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Por isso que nós sentimos prazer na obediência a Ele. Mas você vai fazer isso? Não farei. Mas não tem ninguém da igreja. Mas o meu amigo está junto comigo. O meu amigo está junto comigo. Eu não tenho mais prazer nessas coisas. Eu quero agradar ao meu amigo, porque ele se agradou de mim e deu a vida por mim. Não desperdice a chance de andar com o Rei dos Reis, irmãos. Não é qualquer um, irmãos, mas é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Deus dos deuses, é o Senhor absoluto, quem é o teu amigo. Diga graças a Deus. Cada passo com Ele é vida, paz e propósito. Deus não é um conceito distante. Tem muitas pessoas que não entendem a nossa vida. Nossa, vocês vão na igreja, todo domingo na igreja, tá? O vizinho lá está quase convertendo já, que tanto vem na igreja, tá? É terça-feira, é quinta-feira, é sábado, é domingo de manhã. Nossa, você não tem que fazer na vida, não, irmãos. Então, o nosso Deus não é um conceito distante. Nosso Deus, Ele é presente, Emanuel, Deus conosco. É Deus ao nosso lado. Em Jesus Ele se fez carne, caminhou entre nós. E hoje pelo Espírito Santo oferece-nos a chance de continuar essa caminhada. Ele disse: vem caminhar comigo, né? Aí nós topamos, irmãos. E cada vez que nós conhecemos Ele pela palavra dEle, na convivência com Ele, em oração, mais nós amamos esse amigo, o Senhor Jesus Cristo, o amigo Espírito Santo, que sempre nos oferece a chance de continuar essa caminhada. E temos a oportunidade de andar
ao lado de Jesus, irmãos. Jesus nunca vai dar passos distantes, nos deixar para trás, irmãos, mas Ele vai acompanhar o nosso passo. Às vezes Ele vai nos ajudar, nos orientar a ser um pouquinho mais apressado. Tudo que Ele faz por nós é para nos livrar de ciladas que o diabo quer que caiamos. Então Ele vai nos orientar um pouquinho mais depressa agora. Ore um pouquinho mais, busque mais minha presença, leia mais a minha palavra. Tudo essa orientação, porque o bom amigo, ele vai oferecer sempre essa condição de ajuda, de orientação. Não se contente em apenas ouvir sobre Jesus, caminhe com Ele. Diga graças a Deus. Senhor, recebemos a Tua palavra de bom grado, Senhor. Recebemos o que o Senhor preparou para nós e colocou em nossos corações, como uma dádiva, como um presente, um dom. Como é bom, Senhor, saber que somos amados por Ti e que o Senhor sempre se importou conosco. Como é bom ser ajudado por Ti durante toda a nossa caminhada. Nós sabemos, Pai, se nós deixarmos de confiar em Ti, nos frustraremos nessa vida. Se nós abandonarmos, abortarmos essa caminhada contigo, o que vai sobrar de nós? O que vamos ter nessa vida de bom? Ó Deus, mas nós iniciamos a caminhada contigo. Senhor, nossa vida foi renovada, o Senhor tratou do nosso caráter, nossa vida foi mudada, transformada. Ó Deus, e a cada dia nós Te conhecemos mais e mais, e prazerosamente estamos aqui para ouvir a Tua voz, é alegria nossa, Senhor, e ninguém vai nos tirar de Tua presença, ninguém vai nos separar do Teu amor. Nada neste mundo, nas tribulações, as lutas, as ciladas do diabo, presente, futuro, por vir, nada nos separará do amor que temos em Ti, que o Senhor primeiramente nos enlaçou com este amor, dando a vida por nós. Obrigado, Jesus, Te amamos, Te adoramos de todo o nosso coração. Bendito o nome de Jesus. Aplauda Jesus com alegria, irmãos. Glória a Deus. Boa noite, igreja, paz seja convosco. Amém, louvamos a Deus, porque Ele é o nosso amigo fiel, um amigo glorioso, poderoso. Eu tenho certeza que nós, como filhos, filhas de Deus, podemos ser muito mais amigos da nossa parte para com Deus também, retribuindo essa amizade que Ele concedeu a cada um de nós. E nós queremos ministrar sobre cada vida que assim deseja, né? Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé nesse momento, colocasse a mão no seu coração, para que pudéssemos orar, declarando e profetizando sobre cada vida, que nós possamos retribuir essa amizade, com alegria, com gratidão no nosso coração, sabendo que Deus é fiel, e nós lutaremos como povo de Deus, para sermos fiéis diante dEle, como Ele nunca falha para conosco. Amém, amados? Deus não falha, e nós podemos também a cada dia ser melhores amigos do nosso Deus. Vamos juntos profetizar sobre cada vida. Grande Deus e eterno Pai celestial, profetizamos como servos e servas do Senhor, como povo amado do Senhor, a qual o Senhor nos chama amigos. Profetizamos para que cada um possa ter essa dedicação, esse compromisso no coração, para ser também um amigo verdadeiro para contigo, Senhor, retribuindo toda esta amizade concedida, uma amizade que dá de si próprio para cada um de nós. Assim, Senhor, queremos declarar nesta noite como igreja, como povo do Senhor, que queremos também oferecer a nossa vida a Ti, como amigos do Senhor, ó Pai. Que cada vida, podendo oferecer de Ti, oferecendo do coração, da alma, de toda a força, de todo entendimento, Senhor, com tudo que podemos, queremos nos oferecer como amigos do Senhor,
ó Deus, e assim como o Senhor falou antes, através dos profetas, através dos patriarcas, através de Abraão, de Moisés, que assim seja conosco, ó Deus, como amigos do Senhor, queremos ouvir a Tua voz, queremos dedicar a nossa vida em louvor, em adoração, em entrega, em serviço ao Senhor. O Senhor ofertaste a vida por mim, e agora eu quero ofertar a minha vida a Ti, Senhor. Nós ministramos declarando essa força, esse entendimento, esse compromisso de nos dedicar a Ti, dia após dia, como verdadeiros amigos, e assim profetizamos diante de todo o povo e igreja, e toda a igreja diga amém. Graças a Deus, que possamos com alegria sermos verdadeiros amigos do nosso Senhor. Amém, amados? Nós estaremos apresentando agora, neste momento, as nossas contribuições, os dízimos e ofertas. Temos a oportunidade de oferecer ao nosso Deus sempre o melhor, sempre aquilo que é de qualidade. Nós não oferecemos a quem amamos qualquer coisa, mas um dízimo fiel, compromisso verdadeiro, e uma oferta de amor, de gratidão, alegria diante daquele que tudo fez por nós. Amém, amados? Neste momento consagremos, Senhor Deus e Pai, consagramos os dízimos e ofertas para a Tua obra nesta noite, ó Pai. Teu filho, a Tua filha, que assim tem dedicado a Ti, Senhor, a sua contribuição, o seu dízimo e a sua oferta, tudo seja para a Tua obra, tudo seja para o crescimento e expansão do Evangelho, tudo seja para que mais vidas sejam alcançadas, outras famílias também possam receber esse Evangelho poderoso, que é poder de Deus na vida de quem crê, como é na nossa, que possa ser na vida de tantos e tantos outros, que ainda não ouviram a respeito das boas novas, das dádivas do Senhor, de tudo o que fizeste. Ó Deus, que assim seja, que a nossa contribuição possa expandir o Teu reino. Assim oramos, ó Deus, e desde já declarando bênçãos sem medidas, a vontade manifesta do Senhor, ó Pai, portas abertas sobre cada vida, que assim tem feito com alegria, que a prosperidade do Senhor possa romper qualquer que seja a situação que nos limita, e nos leve além com sabedoria, com discernimento e graça, para avançar em tudo na nossa vida. Assim oramos, te agradecendo por tudo em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Faça o seu melhor com alegria, oferecendo a sua contribuição nesta noite, amados. Eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou.
Ele me amou. A toda a igreja, paz seja convosco. Curso de noivos, interessados, procure já a secretaria e faça sua inscrição. Café Empreendedor. Será no dia 27 às 19h30. Inscrição R$20. Faça já agora no final do culto, ou com o pastor Elias ou comigo. Atenção juniores, vem aí o culto todo especial no dia 29, simultâneo ao culto das 18. E também Escola Bíblica de Férias. Será nos dias 5, 12, 19 e 26 de julho. As inscrições serão feitas com a liderança de juniores ou na mesa branca próximo ao altar. Vem aí a Escola Bíblica de Férias do Ministério Infantil. Preste bastante atenção, papais e mamães de crianças. Teremos nos dias 5, 12, 19 e 25 de julho a Escola Bíblica de Férias. Todos os sábados de julho, das 14 às 16 horas, na Catedral. Inscrições, procure a liderança. Para a reta final, dia 6/7, será o último dia da campanha de jejum e oração realizado pelo Grupo Missionário de Mulheres. Vem aí, Arraial Gospel! Será no dia 6 de julho, logo após o culto das 18. Chame toda a família e vem participar. Encontro dos Vencedores está chegando! Dias 11, 12 e 13 de julho. Faça sua inscrição, lembrando que o primeiro lote é até dia 28 desse mês. Amém. Deus seja louvado pelas atividades da igreja e toda a igreja como da casa, né? Os que são da casa, todos têm essa alegria na participação, aqui que encaixa com a sua família, das crianças, dos juniores, escola bíblica, tudo é importante para a família. A igreja está aqui para abençoar a sua casa, a sua família. Diga graças a Deus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Quero abençoar vocês que estiveram participando conosco pelas redes sociais. Deus abençoe vocês grandemente. Fiquem na bênção e fiquem na paz.